Olá, pessoal, bom dia, bom dia. Hoje, dia 16 de maio de 2026. Hoje é dia de lua nova. Lua nova que acontece, eu vou lá olhar aqui, às 13 horas e 51 minutos, exatamente agora, como acabou de acontecer, tá? A lua nova, isso pelo horário de Brasília, 16 de maio, 13 horas e 51, tá? Essa lua nova tem uma particularidade, tá? Eu vou até compartilhar, porque eu acho legal para quem se interessa por astrologia, não tá só eu falando e vendo também aquilo que a gente, como astrólogo, consegue interpretar dessa configuração planetária. E hoje, de maneira específica, tá? Isso também como é que eu poderia dizer? Eu sinto essa energia reverberando de uma forma muito, como é que eu diria? Em sintonia. Estava tentando achar o verbo. Sintonizando com a minha própria sintonia pessoal, tá? Porque eu tive uma perda essa semana. E quem me segue pelas redes sociais, especialmente no Face, que eu coloquei a perda da minha gatinha, Madalena, que estava comigo há 15 anos quase. E passou por um período bastante intenso, especialmente os últimos 3 meses, com um linfoma, no pâncreas. E isso foi muito agressivo, vi ela definhando, vi ela sofrendo, isso me fez sofrer também. Então, acho que esse corte é um corte, né? Por quê? Por que que eu estou falando de corte? Bom, primeiro porque ela está atingindo não somente o lado taurino são os bens materiais, ou aquilo que a gente é, sherix. Em inglês é como se a gente tivesse essa palavra de aquilo que a gente ama, aquilo que a gente possui e que nos dá carinho, dá afeto, e podem ser também coisas materiais, visto que Touro é casa 2, é a casa do dinheiro, é a casa que te dá segurança também, né? Então, tudo isso afetou, assim, afeta profundamente as pessoas, especialmente nesse campo dos bens materiais e das coisas que nos dão conforto e prazer. Eu vou até compartilhar com vocês, enquanto eu falo, tá? Porque demora um pouquinho, porque o meu aplicativo, ele é um aplicativo muito colorido, então ele requer um pouco de memória, assim, livre, né? No notebook, então leva um tempinho para ele carregar. Mas eu costumo fazer isso nas minhas aulas. Aliás, já vou interromper falando para você, clica aqui, se inscreve no meu canal se você gosta das minhas orientações, as orientações do horóscopo semanal. Vou falar um pouco novamente amanhã, né, que no domingo de manhã eu costumo fazer também. Mas hoje, de maneira especial, como aconteceu agora, lua nova, então eu achei que era melhor fazer isso já. E esse compartilhamento é um compartilhamento que pode servir para todo mundo, ou seja, você no teu mapa, você vai lá olhar e fala assim, onde eu tenho o signo de touro, onde eu tenho algum planeta nessa configuração, né? Aqui, deixa eu até colocar realmente a alunação, porque assim fica exato, né? Aqui, tá? Na realidade, ó, às 17 horas acontece. Então, o horário que eu dei estava errado. 17 horas, então tem o Sol, 25 graus, Lua, 25 graus, e Mercúrio, aqui está 28, mas que também faz parte dessa configuração no signo de Touro, tá? No momento da alunação, da Lua Nova, a Lua Nova encerra um ciclo e ela começa outro, é o Ouroboros que come o rabo, né? Terminou um ciclo que começou com a Lua Nova aqui, tá? Ela deu a volta toda enquanto o Sol avançou, ele avança 1 grau por dia, e aí agora a Lua chegou aqui. E ela fala assim: o que que você conseguiu encerrar durante esse mês? Você teve um objetivo? Você conseguiu alcançar o teu objetivo? Bom, se não conseguiu alcançar, deixa para trás e começa um novo.
né? Isso é muito importante. Aqui também tem Ceres, em conjunção com a Lua. Ceres também, ela fala de semente, de semear, porque Ceres é a palavra que tem, dá raiz ao nome cereal, ou seja, aqui os cereais que são plantados para nos dar o trigo, para nos dar o pão, que é simbolicamente o nosso ganha-pão, né? Olha quanta simbologia tem no signo de hoje, né? Nessa alunação. Essa configuração faz um bom aspecto com Plutão, tá? Aí você vai me dizer, puxa, mas Plutão está em retrogradação. Sim, Plutão entrou em retrogradação e eu vou fazer uma live no domingo falando só sobre esse assunto, o assunto Plutão. Como é que nós consideramos esse planeta anão, que ele é o mais longe, né, do sistema solar, foi rebaixado pelos astrônomos, mas simbolicamente ele tem uma relação com o deus Hades, o, o deus dos ínferos, né? Hades é o nome grego do mesmo deus, né? Que é uma representação arquetípica de uma força generada, uma força que se manifesta, uma força, uma energia manifestada. Então, vocês percebem que aqui há uma grande necessidade de renovar, e aí, nesse caso, entra o Netuno em bom aspecto com Urano, e ele fala: olha, nem todos os teus sonhos estão perdidos, não é porque agora você vai ser obrigado a corte aquilo que não deu certo no passado, jogue fora aquilo que não te interessa mais. E sabe por que isso também vai acontecer? Nesses dias nós vamos estar muito, tipo, não quero ouvir, não quero saber, vou cortar a cabeça, porque a estrela Algol, tá aqui, eu vou olhar, aqui as estrelas, tá vendo que eu mudei assim, o quadro aqui? A estrela Algol está em conjunção exata com o Sol, com a Lua, com Mercúrio, tá? Ela chega a pegar um pouquinho o Urano, mas não considero as estrelas com mais de 2 graus, porque eles têm que ser exatas. A estrela fixa, na realidade, é o quê? É um sol de outra constelação, tá certo? Então, ela está na constelação de Touro. Agora, ela tem um significado dado pelos astrólogos, né, tradicionais, tá? E, e fala exatamente sobre isso, sobre cortar a cabeça. Deixa para trás, não arraste coisas que não estão dando certo. Tente encerrar assuntos que estão te incomodando, que estão te dando muito desgaste, né? Muitas vezes esse desgaste vem de é, muita discussão, no qual você não chega a lugar nenhum, um discute de cá, o outro discute de lá, e não existem acordos, mas entrando assim, essa energia vai pegar Urano. E Urano está no primeiro grau de Gêmeos, né? Aqui ele está lá por causa do desenho, mas ela está no primeiro grau de Gêmeos. E aqui ela está fazendo um aspecto de sextil com desculpe, de trígono com o Aquário, tá? E com Plutão em Aquário. Por outro lado, também ele está pegando o meio do céu, estou falando no sentido do Brasil, tá? Então, também isso você pode olhar onde ele está acontecendo, mas ele faz também um aspecto com Netuno, e Netuno tem muita relação com o onírico, com os sonhos, mas também tem a relação com os enganos. Então, tem que tomar bastante cuidado. Tá? Nesses dias é possível que esse Mercúrio faça esse tempo ficar maluco, né? Um dia um sol, no mesmo dia acontece um dia ensolarado e depois chove e depois não sei o quê. Isso faz parte da primavera também e desse período geminiano que a gente entra, que é praticamente o terceiro mês da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. Então, são sempre meses de adaptação e de mudanças para outros lugares. O Mercúrio entrando em Gêmeo, ele vai entrar essa semana, ele traz muito vento também.
tá? E um vento muito que causa instabilidade, inclusive nas nuvens. Vou falar de uma outra coisa aqui, um minutinho só, porque deixa eu dar aqui. Então, estava falando da estrela Algol, tá? Eu me ausentei um minutinho para retomar meus pensamentos aqui, tá? Então, vamos falar sobre essa estrela, porque é uma estrela muito importante, inclusive na vida das pessoas. Quem tem o Sol ou no próprio signo de Touro, né? Ou a Lua ali, ou o ascendente ali, ou na oposição, especialmente na oposição, no signo de Escorpião, nesses mesmos graus. Essa estrela é chamada estrela que pisca. A gente fala que está no signo de Touro, mas a constelação se chama Perseu, tá? Ela muda de brilho. Por que que ela pisca? Ela é chamada de estrela que pisca. Porque ela tem uma outra estrelinha pequena, é binária, é como os Sírios também, né? Então, quando a pequena passa na frente da outra, né? Porque as duas circulam uma junto com a outra, cada vez elas se mudam de lugar. E aí, quando uma passa na frente, a estrela diminui o brilho, a estrela que brilha mais, né? Diminui o brilho. Bom, essa é uma estrela, isso acontece a cada 2 dias, 2 dias e meio, mais ou menos. Então, quase 3 dias. Então, isso é muito interessante quando a gente olha ela no céu, né? Esse piscar também, você sabe que todas essas coisas são muito simbólicas para os astrólogos, para os esotéricos, né? Então, é como se ela perdesse força. Ou seja, tem momentos que a gente perde força e temos que buscar força dentro da gente para fazer os cortes. Na mitologia, essa é a estrela que se conecta com a cabeça da Medusa. Não sei se vocês já viram, existe uma pintura do Caravaggio, esse pintor italiano renascentista, que é uma coisa redonda, parece um escudo, e que tem a figura da Medusa. A Medusa era um demônio, assim, uma coisa horrorosa, que tinha na cabeça, no lugar dos cabelos, um monte de serpentes. E ninguém conseguia matá-la, porque quem olhasse para essa medusa, essa cabeça, é, isso antes de cortá-la, claro, né, podia ficar cego ou morrer, tá? E esse olhar era um olhar que petrificava, tá? Então, agora, era muito bonita, ela atraía muito, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver com essa simbologia como é que chama? É uma simbologia um pouco escorpiniana, né? E aí, o que é que acontece? Para poder se livrar dessa cabeça da Medusa, dessa cabeça, Perseu começou conseguiu decepá-la. Como é que conseguiu? Porque cada vez que você cortasse uma dessas serpentes, cresciam outras, e você não podia enxergar, né? Não podia cortar, porque se você enxergasse, você ficava petrificado. Então, ele botou na frente da medusa um espelho. Então, ele pegou um espelho e virou o espelho na frente da medusa. A medusa se viu, ela petrificou e ele lhe cortou a cabeça. Então, nessa linda pintura que eu tive ocasião de ver, é muito pequena, tá? Mas ela é impressionante. Ela está dizendo isso. Às vezes tem coisas que nós não precisamos olhar com os olhos fixos, mas precisamos sentir. E para isso, você tem que olhar de frente, ou seja, cobre com o espelho e faça com que essa cabeça, essa medusa, se te dê a ocasião de decepá-la. Historicamente, ela é chamada também estrela do demônio, tá? Essa cabeça de Moisés, ela tem um enorme poder de transformação. O que que é transformação? Tá? Muitos taurinos, especialmente esses últimos anos, tiveram a passagem no signo de Touro de Urano, que passou em cima da cabeça da Medusa. Então, muitos taurinos tiveram cortes extremos dentro da vida deles.
eu posso dizer não só quem tem o Sol, mas também quem tem o ascendente pode ter sofrido um, uma, um corte na vida, né? Pode ter perdido um emprego, pode ter perdido alguém de uma forma trágica ou terem tido acidentes graves, tá? O que que fala sobre isso? Sobre transformar, né? Então, na astronomia, nós estamos vendo isso como uma estrela binária, ou seja, que tem momentos que ela aparece mais, como se os nossos demônios internos aparecessem em certos momentos com maior intensidade e outros momentos com menor intensidade. E nós sabemos que é isso mesmo, né? A gente, de vez em quando, rechaça essas coisas. O sangue da medusa, ele podia curar ou ele podia matar. E isso daí tem uma coisa a ver com a mitologia, que agora estaria muito longo para eu te explicar. Mas, de qualquer maneira, existe um certo medo, todo mundo que tem alguma coisa no grau, nesse grau, né, tanto no signo de Escorpião quanto no signo de Touro, acaba tendo medo é, dessa conjunção, mas é especialmente a conjunção que é muito grave. Atualmente, ela está 26 graus de Touro. Por quê? Porque ela se mexe 1 grau a cada 72 anos. Então, e a atuação dela, a sintonia dela é muito curta, são 2 graus, mais do que isso. Eu não considero, por exemplo, nos livros mais antigos, eles falam que é isso. Uma outra coisa que existe dentro dessa mitologia, dessa coisa, dessa conjunção, nessa alunação, é o feminino selvagem, aquele do poder das paixões avassaladoras e da fúria que depois decorre daquilo que você não conseguiu conquistar, tá? E ela te ajuda a executar um processo de morte e renascimento. Mas a gente precisa saber disso e fazer isso. É um desafio de tomar consciência. Por quê? Porque a algol, ela causa obsessão. A pessoa fica obsessiva. Quero porque quero aquilo, né? Ou então quero destruir. Se é o lado negativo, quero destruir. Se é o lado positivo, quero curar. Então, você também tem uma coisa do desprendimento, né? Eu, esses dias, por exemplo, eu estou trabalhando no meu luto, né? Por causa da perda desse ser que eu gostava demais. Dentro da minha vida, no de meu dia a dia, ela convivia comigo. É um serzinho maravilhoso, toda branquelinha, minha branquelinha, e que foi embora, que me mostrou que tem períodos de vida que a gente tem que cortar as coisas. Corte o mal pela raiz, mas você pode replantar a raiz para crescer uma nova planta. E não pense nisso. Às vezes, uma planta que você viu, puxa, morreu. Às vezes você acha um raminho, você acha lá não sei se você já viu quando a gente na jardinagem acha que já morreu. Nossa, essa orquídea morreu. Aí você pega, você limpa todas as raízes, você pega e transplanta ela num recipiente mais adaptado e lhe dá uma nova vida. E daqui a pouco você vai ter uma outra orquídea que vai nascer na tua vida. Então, hoje é um dia para pensar nisso. O que você quer, especialmente esse mês, lembre-se disso, tá? Doa a quem doer, mesmo que a dor seja sua. Uma boa semana e te falo amanhã. Segunda-feira começa o curso de formação na DM Astro, para você aprender tudo sobre astrologia. Tenho 40 anos de experiência, vários cursos como professora, dou mentoria, atendo no Brasil e em várias cidades, em vários lugares, vários países, porque eu falo 5 línguas. Então, tenho uma capacidade muito grande de atender gente de fora. E eu convido você também amanhã à noite no meu canal aqui do meu canal do YouTube e também no canal DM Astro, que é a escola de astrologia esotérica no qual eu dou aula online. Eu dou aula de segunda e de terça-feira sobre astromedicina. Eu acho que eu até vou falar sobre a estrela Algol na segunda-feira. Tá bom? Então é isso. Te desejo uma boa semana, um bom sábado, especialmente uma boa alunação
E se você tiver alguma pergunta, você pode colocar aqui embaixo que eu vou tentar responder sempre. Meu WhatsApp, 962051010, o DDD 11. Fique com Deus.